E aí, pessoal, a gente vai aqui no podcast, né, junto com os meus amigos Noi Crescente, Baiano e Rafa Legend, e a gente vai comentar aí o final de Shingeki no Kyojin, agora que saíram as páginas extras, e vou deixar cada um deles dar um salve aí, começando pelo Baiano, aí vai pro Rafa e depois o Noi. E aí, galera, o Richard me chamou aí pra dar aquela moral, pra gente xingar muito o Isayama, usar um pouco da erva que ele usou pra fazer aquele final e espero ser chamado de novo, né? Da última vez eu fiquei de fora, só isso mesmo. Pode ir aí, Rafa. Salve, salve. Eu repito o que o Baiano falou. A gente vai xingar muito o Isayama. Ele acha que superou o Kishimoto, então é isso aí, cara. Bora que bora. Minha vez. Tá. Eu sou o Luan. Tô aqui só pra complementar algumas coisas. Também achei o final uma bosta. E bora lá. Falar mal dessa obra. Não, então bora lá, Só né? tem hater aqui, tá ligado? Não, é hater, mano. Depois desse final, todo mundo virou hater, né, velho? Não tem... Quem fala bem desse final tá mentindo. Tá mentindo. Então, bora começar, né? A gente separou em tópicos aqui. E o primeiro tópico é a gente falar do capítulo em si, sem as páginas extras. Então, para esse tópico aqui, a gente pode começar comentando o capítulo em si, né? Tipo, separando as páginas. Então, começando pelo começo, eu dou a palavra pro John iniciar aí, começando pelo diálogo do Armin com Eren. O começo do capítulo é aquilo que a gente já esperava, né? Um diálogo que o Isayama já divulgou, que é do Eren com o Armin, que todo fã queria ter visto, não porque a gente achava bonitinho, mas porque tinha que ter mesmo, todo mundo sabe disso, né? Eles tiveram um desentendimento, eles até se socam e tudo mais, só que tem dois problemas nesse diálogo. Um desses é a galera caiu matando em cima, que foi o Eren, que se tornou um super genocida, do nada caiu em prantos, que assim, pra mim, não é um problema. Pra mim, o problema tá ele não ter feito isso antes, ou melhor, não ter dado indícios. E como é que fala? Que é o único momento que o Eren vai refletir, ou pelo menos aparenta, é quando a Sasha morre. Então a gente fica essa humanização do Eren, né? A gente fica com essa a gente não se prepara para um momento desse, né? Ele já estava como vilão máximo da obra. E o segundo motivo, eu esqueci. Aí eu vou passar a palavra até eu lembrar aqui pro Rafa. Cara, realmente, a gente não vê esse lado, assim, do Eren. Tanto que naquela cena da Sasha, né? Eu acredito até que o mangá conseguiu fazer um pouquinho da expressão dele um pouco melhor do que no anime. Quando ele tá na aeronave e ele vê que a Sasha morreu. Você percebe que ele tá em ódio, né? Ele tá com a mente ali destroçada. E você até pensa, fica... Mas é só ali, velho. Depois daquilo dali, o cara é só frieza, espanca o Armin, xinga a Mikasa, te odeio. Aí chega naquele final e ele chega e fala que não quer ver a Mikasa com ninguém, não sei o que e tal. E você olha e fala, caramba, mano, tipo, isso aí, mano, o que você tá fazendo, cara? Tipo, a construção de vilão foi incrível, mas aquele final não desce, não desce. Foi jogar todas as páginas anteriores no lixo, tá ligado? Resumidamente. Quer começar Minha vez? primeiro, Luan? Pode ir. Pode ir. Sobre o capítulo. No geral, achei bem decepcionante. Principalmente o que fizeram com ele. Toda a construção dele como vilão genocida é incrível. Pra quando chegar no final, ele voltar a ser aquele moleque de obra
que era do começo da história. Também a história deixou muita coisa em aberta. Deixou muita coisa em aberta. Não fechou. Não fechou nada, tá ligado? Tipo, explicar as tramas e mistérios que o Isayama construiu no decorrer do mangá. E ainda mais a motivação do Eren de ter se tornado vilão. Ele meio que se controlou com a coordenada pra virar esse genocida. Tipo, ele matou a mãe só pra o Bertone sobreviver. E porque naquele momento era importante que ele sobrevivesse. Porque, tipo, o que foi a motivação pra ele acusar os titãs no começo foi sua mãe ter morrido. E se você ver, o Eren matou sua própria mãe pra dar motivo pra ele ser esse cara. Não sei se ficou muito bem explicado, mas o Eren deixar de lado sua mãe, seus descendentes pra salvar apenas esse grupinho de amizade dele. Eu achei bem ruim, porque ele não quebrou o ciclo de ódio do mundo, não resolveu nenhuma da situação política do mundo. Ele só adiou o inevitável, que era o estímulo de parados. Até que você vai ver nas páginas extras, até o parado sendo destruído. Então o que ele fez serviu pra quase nada. Então é isso. Pra mim, foi uma obra que não teve final. Não teve final. Não teve final. E é isso. Não, Pode começar. não, sim. Não, eu concordo. Foi ridículo, não teve construção, né? Primeiro que de início eu vi aquele diálogo, né? Aí o diálogo começa com a Armin perguntando por que o Eren chutou ele, né? Aí, bom, tá, eu achei que... Não, eu não sei o que eu esperava, mas aí veio... Pô, a gente pensava Eren frio, talvez seja a hora que ele vai xingar o Armin de vez, né? Tipo, sei lá, desfazer a amizade. Mas aí ele entra em prantos, ele começa a falar que ele fez tudo aquilo porque ele amava os amigos dele. Aí tem aquele papo da Mikasa, como o Rafa falou, que aí ele fica chorando, ele diz que não quer que a Mikasa case com ninguém por 10 anos. Desconstrói todo o personagem em um só capítulo, né? E aí o plano dele, que seria ser um vilão, entre aspas, para os amigos dele salvarem ele. E aí os amigos dele seriam vistos como heróis, de fato é inútil, como a gente vai falar mais na frente da página extra. Mas no próprio capítulo em si já mostra que é inútil, porque o pessoal continua em guerra. Então, não tem final nenhum, porque muita coisa fica aberta. Por exemplo, o poder dos titãs desaparece, só que do nada, porque nem mostram um parasita morrendo. Os titãs só desaparecem mesmo lá, assim que o Eren morre. E é isso, fica um monte de detalhe aberto. Então, foi horrível. Então, agora falando das páginas extras em si, né? Passo a primeira palavra para o Rafa, a não ser que ele queira complementar algum ponto. Não, pera. É o Armin. O Armin falando pro Eren. Você matou todas essas pessoas por causa da gente. Tipo, passa uma passagem de pano pro genocídio do Eren. Não transmitiu essa mensagem de um jeito certo. Porque se alguém que tivesse, fosse, sei lá, tipo material, o cara problematizou o final, vendeu todos os volumes que tinha, porque deixou o final uma merda. E de fato foi, porque o Isayama não conseguiu passar uma mensagem em que o Eren fosse o vilão, do começo ao fim. No fim, mostra ele arrependido, o Armin passando pano pro genocídio dele. E é isso, tipo, no fim o cara mata um monte de gente, mas ainda assim tem um perdão do amigo. Achei meio merda isso aí. Ah, não, sim, bom ponto. Tem o fato de que o Armin estava combatendo o Eren, né? Em tese ele era o contraponto, ele representava o contrário do Eren, tipo, o extremo oposto. Aí, tipo, o Armin... Só o diálogo. O Armin fez tudo pra deter ele, aí tem o diálogo, o Eren só diz que eu matei pra que vocês fossem heróis, e tem essa passada de pano mesmo. O Armin fala, você matou 80% da população por nós. O cara fala como se fosse algo normal, né? Assim, que quase mais ninguém do mundo existe.
E eles até se E ele abraçam manda lá. muito E obrigado, cara. depois toda a tropa que também lutou contra o Eren também passa pano, se vocês lembrarem. Porque quando o poder dos titãs está se desfazendo, todo mundo começa a chorar, falando: Ah, então era isso. Ah, Eren sempre soube que você estava do seu lado. Então, nem só do amigo dele, mas de todo mundo teve essa passada de pano pro genocídio. Pode falar aí, Rafa. Não, só complementar, né, que ainda no final o Armin agradece. Tipo, obrigado, tá ligado? É um obrigado, basicamente, a fala dele. Tipo, obrigado pelo que você fez por nós. Sério, cara, quando esse capítulo saiu, eu comecei a ler esse diálogo deles. Eu ainda perguntei pra vocês, mano, isso é uma fanfic, né? Porque tava totalmente random, cara, esse diálogo, velho. Totalmente random. Não dá, cara. Não dá, tá ligado? Eu tava até esses tempos revendo também aqui o primeiro episódio de Shingeki, né? E tem até uma questão também sobre. Acho que é o avô do Armin que tinha um livro sobre as coisas do mundo fora da muralha, não é? Se não me engano, sim. Fala do mar. Que no final, assim, se eu não tô enganado, também não foi, tipo, nada explorado. Sendo que o Armin é um personagem importante, e se o avô dele tinha um livro tão importante, assim, falando do lado de fora da muralha, tipo, quem eram eles, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Eu achei que, cara, esse último capítulo quebrou também um pouco o Armin, justamente porque ele era o cara que sempre queria o diálogo, tá ligado? E basicamente ele agradeceu pelo que o Eren fez, então, tipo, nossa, tipo, não tem muito nexo, tá ligado? Aí você olha lá e fala, caramba, velho, seria melhor que tivesse sido o Eren ali mesmo, tá ligado? Eu concordo totalmente que o Isayama, tipo assim, o Armin, no começo, talvez ele seja o melhor personagem de Shingeki, ou no mínimo o mais interessante. Por quê? Porque no mundo de violência, ele sempre tem uma postura conciliatória, diplomata e mais da paz, né? A mensagem que ele carrega é a da paz. E, e no final isso se perde, pô. Ele não consegue deter nem a facção, Jaega não consegue deter o próprio Eren. Ele passa pano pro que o Eren fala e fica reduzido a isso. Eu acho que o Isayama perdeu mais do Armin do que da Mikasa, inclusive, porque a Mikasa, pelo menos, tem a justificativa dela ser submissa, digamos assim, ao Eren, que também é um problema, né? O final não deixa totalmente conclusivo, digamos assim, a quest da Mikasa. Ela se desvencilhou do Eren, não se desvencilhou, como é que ficou essa questão do amor? Vou deixar passar a bola pro Richard, mas assim, para não dizer que o Isayama viveu só de erros, eu achei a cena do Levi se encontrando com o resto da tropa de exploração fenomenal. Aquilo ali foi muito bom, foi uma redenção do Levi, que ele não morre, ele tem outra interação com o Zeke, né, antes de ficar todo lascado, mas meio que também não vive, ele não tem mais um objetivo, porque o Levi era em essência um soldado, e ele perde sua tropa, né, e aí ele se vê sozinho, e nessa cena ele pelo menos tem um reencontro simbólico ali com sua tropa. Essa cena eu achei muito bonita, eu acho que é um ponto aí positivo pro Isayama, é um bom fechamento de personagem. Não, eu concordo. Sim, foi um bom fechamento de personagem, né? Pro Levi em si. Uma pena que a história em si não fechou. Mas falando da Mikasa, que foi uma que é o oposto, né? A Mikasa não tem um bom fechamento de personagem. A gente vai até aprofundar ela nas páginas extras, porque ela é basicamente a protagonista de todas as páginas extras. É basicamente só mostrando a Mikasa. Ou seja, também as páginas extras já adianto que não explicaram nada, né? Também não mostrou o Parasita, ficou um monte de furo de roteiro ainda, só ficou mostrando a Mikasa. Mas, bom, a Mikasa basicamente, eu não gosto do desenvolvimento dela desde o 138, porque no 138 começa a ter um monte de flashback dela com o Eren, e o Eren dizendo para ela ser livre. Aí, quando a gente acha que ela vai se libertar e matar o Eren, tipo, e o cachecol simboliza o Eren nela, né? Isso aí é um simbolismo bem evidente. Aí, quando a gente acha que ela vai se livrar do cachecol e matar o Eren, não. Ela só aperta mais o cachecol, mata o Eren, beija a cabeça dele
E aí, nesse capítulo, ela só continua meio que nessa escravidão de amor, né? Sem entrar nas páginas extras ainda. Ela carrega a cabeça do Eren pra enterrar. E aí ela fica no túmulo dele falando que tá com saudade. Então, pô, bem esquisito. Ela não teve nenhum desenvolvimento, ela ficou nessa de obsessão até o fim. Zero construção. Então, pra mim, Mikasa, do trio principal, do trio principal fica o desenvolvimento do Armin e do Eren foram bons e aí foram estragados, e a Mikasa, pra mim, ela fica sem desenvolvimento nenhum, porque ela fica sempre presa nessa obsessão pelo Eren, mesmo com tudo que ele faz, e quando a gente acha que ela vai se libertar, ela meio que só fortalece, né, o vínculo. Quando a gente nota que no último capítulo ela amarra mais o cachecol, e até nesse, quando o cachecol tenta cair, aparece o Eren Pombo lá, né, pra apertar. Então, a Mikasa nunca se livra dessa escravidão de amor. Eu passo até a palavra pro Luan aí, pra ele complementar esse ponto. Que o Isayama faz com a Mikasa é bizarro. Se você vai comparar com outra obra, tipo Skull Days, que é um mangá escolar que eu e o Richard odeia. No final, a protagonista fica louca e corta a cabeça do protagonista, mesmo assim, porque ama ele. E foi o que aconteceu com a Mikasa, só que em Shingeki, o autor meio que romantizou essa obsessão da Mikasa. Então eu achei meio problemático para a personagem, porque ela só se sustenta por causa do Eren. E se você for ver pela lógica, ela pegou a cabeça do Eren e levou até as muralhas, e não sabe se a cabeça do cara se decompôs, se ficou entrando mosca, é um negócio bizarro, pô. Porque ela levou uma cabeça decepada só para enterrar o cara, podia levar o corpo dele, mas não, só foi a cabeça. Isso é bizarro demais, cara. E é isso, eu achei que é estranho essa atitude da minha casa. Se o Rafa quiser falar alguma coisa, é com ele. Mano, nem me lembro de Skull Days, cara. Eu me arrependo até hoje de ter visto um episódio daquilo. Cara, isso é muito bizarro porque se você for parar pra imaginar, desde onde o estrondo começou, os caras provavelmente devem estar lá do outro lado do mundo, tá ligado? E, tipo, não tem mais nada, nem pra ela usar o, o equipamento lá deles, né, que eu esqueci o nome, pra DMT. ela, vamos por chegar mais rápido. Isso, e, tipo, não DMT. tem mais, cara. Tipo, não tem nada, tá ligado? Então, tipo, ela foi andando, chegou lá, beleza. A questão da árvore foi onde tudo começou. O Eren tava dormindo, aquelas visões e tudo mais. Da hora você remeter tudo aquilo de novo. Só que, tipo, Shingeki sempre foi uma obra, né? Com algumas pegadas assim que tinha muito mais sentido, né? Por isso que a galera até. Muitos fãs pagavam de cult, porque eu assisto Shingeki não sei o quê. Mas daí nesses capítulos finais parece que o Sayama fez tudo jogado, tá ligado? Tipo, tudo jogado. O próprio desenvolvimento da Mikasa, como vocês falaram, foi fraco. Tanto eu acho que na fala da Mikasa, né? Eu acho que a Ymir nas últimas páginas, que a gente vai falar mais sobre a questão da dor de cabeça dela, provavelmente era fruto da Ymir, né? Tentando falar com ela de alguma forma e tudo mais. Eu acharia mais interessante se o Isayama, durante a obra, tivesse feito algumas coisas para Mikasa tentar se desvincular do Eren, mas ela não conseguir até esse momento final. Porque daí sim simbolizaria mais essa questão da prisão, do amor que a Ymir sofreu, que ela sofreu. Mas não, todo momento ela sempre estava atrás do Eren, sempre estava atrás. Ela nunca parou para se questionar, tipo, nossa, não, o Eren tá indo por um caminho diferente, não quero mais isso, tá ligado? Então, pra mim, ela foi o desenvolvimento mais cagado mesmo. Infelizmente, e eu concordo com o Baiano que a cena do Levi foi linda, ele tinha mesmo que matar o macaco, e é isso. Segue adiante. Não, eu acho que. Só voltando. Pode falar. Só voltando pra Mikasa. O que vocês acharam dela ser um motivo pra Amy ser libertada da corrente do amor? Não, então, né? Isso aí foi meio viagem, mas, tipo, eu não vejo isso como um problema geral, eu só acho que podia ter dado mais pistas, porque o que acontece é o seguinte, a Amy, né, a história, o último capítulo, ele vem explicar que ela tinha, tipo, uma síndrome de Estocolmo pelo rei Fritz, mesmo ele maltratando ela não conseguia se libertar dele, ela meio que amava ele de forma doente, não conseguia se separar nem com os problemas, e aí ela encontra
na Mikasa, a única pessoa que vai matar o parasita, e aí matando o parasita meio que liberta ela dessa escravidão do amor, porque o poder titã acabou, né? O poder que ela não conseguia se desfazer sozinha, porque ela sempre pensava que tinha que continuar amando o Rei Fritz. O que para mim fica meio estranho é, em 2000 anos, ela só encontrar a Mikasa. Isso aí é puro roteirismo para ser do protagonista. Tipo, em 2000 anos só uma pessoa vai conseguir, tipo, não aparece nenhuma outra. Daí, bom, podia ter dado mais pistas de que a Mikasa seria essa pessoa, né? Mas assim, meio jogado no final, parece muito protagonismo mesmo. Eu passo a palavra pro Rafa para aí ele comentar o que ele acha depois do Baiano. Assim, mano, é meio zoado mesmo dentro de 2000 anos a Ymir só encontrar a Mikasa. Mas eu tento complementar com uma questão assim de narrativa, né, e tudo mais, que até acho o próprio narrativando, acho que no canal secundário dele ele fala sobre isso, sobre coincidências, essas coisas em obras, né, que geralmente são feitas sempre de coincidências muitas situações. Então, tipo, nossa, muito coincidente, logo a Mikasa e tudo mais. Realmente é. Fica uma imagem meio forçada. Mas às vezes o maior problema, mano, é como o autor sai disso, tá ligado? Como no Shingeki o restante também ali que tava acontecendo em volta não ajudou, a imagem que fica até pior, tá ligado? Dessa questão. Então eu acho que se o final tivesse sido bom de uma maneira diferente, isso daí seria o de menos, igual você falou, que tipo, não é o maior problema geral, tá ligado? Mas como ele conseguiu ali estragar isso, estragar um monte de coisa, né? Acaba que tudo fica um peso maior ali pra tá criticando. O Baiano vai complementar melhor aí a ideia. Olha, mano, eu acho que a ideia da Ymir, no geral, assim, o que o Isayama, assim, viajando bastante para tentar entender a mente dele. Eu acho que a mensagem da Ymir é uma mensagem de liberdade, porque, veja só, a gente tem vários elementos como parasita, os titãs, né, que atormentam os eldianos, a questão das lacunas do tempo, os caminhos e a previsão do passado, depois virou previsão do futuro, e a questão do amor da Amy e tal, e que o povo tira onda, né, que o Eren virou um pombo. Tipo assim, se a gente for remeter ao início de Shingeki e ao próprio Eren, eu acho que o Sayama tentou, porque assim, toda obra tem uma mensagem central, né? Sei lá, Bleach é coragem, Naruto é, sei lá, não lembro, perseverança talvez. A de Shingeki, eu acho que o Isayama tentou mostrar que era liberdade, né? Aquela questão de destino, livre-arbítrio, você consegue se desvencilhar ou não das adversidades, só que ficou muito ruim, pelo menos assim, para não usar o termo ruim, ficou muito obscuro, nebuloso, entendeu? Não ficou tão claro assim. Tanto que nem eu consigo, mesmo tentando achar isso, eu não consigo visualizar muito bem o que ele tentou fazer e de que forma. Né? Vou passar a palavra pro Luan aí. Só queria fazer a pergunta mesmo. Não tenho nada pra complementar, não. Cara, assim, rapidão. Realmente a mensagem de Shingeki gira muito em torno de liberdade. Tanto que eu acho que o auge disso é quando o Eren ele consegue realizar o estrondo. Aí ele tá lá, meio nas nuvens lá, o Eren pequeno, né? Naquela vibe. E ele abre os braços assim, se sentindo livre, tá ligado? Porque é a primeira coisa que ele fala, né? O primeiro embate que a gente tem do Eren pequenininho é que ele se sente um gado numa gaiola e tudo mais. Então realmente a mensagem de liberdade até faria sentido mesmo com essa questão da Ymir e tudo mais, só que, né, o desenvolvimento não foi daquele jeito. A impressão que ficou é que o Isayama tinha um final diferente com essa mensagem, e aí, que a gente sabe, né, que era diferente, que ele assumiu, alguma coisa ali interferiu que ele teve que mudar e acabou não saindo como ele pensava. Eu queria propor uma última pergunta antes da gente ir pro próximo tópico, na vibe do Luan, só complementando rapidinho que eu acho que o grande problema foi desenvolvimento mesmo, né? O fato dele
não ter trabalhado essa questão da Mikasa ser a escolhida, ou também dos motivos da Ymir, ele ter apresentado só no final, pode ter soado meio estranho. Mas eu aproveito para deixar a pergunta no tema da liberdade, que vocês não acreditam que a obra meio que se contradiza, porque o Eren, ele queria ser livre, só que até entra num tópico de paradoxo temporal. Ele mata a mãe dele para motivar ele no passado, para aí ele chegar no futuro, mas aí ele chega no futuro e manda matar a mãe dele, mas sendo que a motivação primeira dele foi a mãe dele morrer, mas sendo que foi ele que mandou matar. Tem um paradoxo temporal aí, né? Que eu quero saber se vocês acham que tem mesmo esse paradoxo e se ele é ruim, porque eu acho prejudicial. E além de ter esse paradoxo, para uma obra que fala de liberdade, tu interferir no passado parece muito estranho, né? Porque a maioria das coisas que aconteceu foram tudo, tipo, premeditado, não tem nada de liberdade. Foi porque alguém escolheu e moldou o passado de acordo. Então, só até meio contraditório, né? Eu passo a primeira palavra pro John aí, pra saber o que ele acha. Cara, assim, sobre o Eren primeiro, né? O Eren, por si só, ele traz essa discussão, né, de liberdade. A gente vê que, digamos assim, o Eren tem vários renascimentos, né? Como pessoa, como titã, enfim. No comecinho do Eren mesmo criança, como o Rafa falou, ele, né, se sente como um gado e tal. E eu acho que assim, no renascimento do Eren, como Eldiano, diria eu, que é quando ele vê o mar, ele fala, quer dizer que eu tenho que matar todos aqueles que estão além do mar para ser livre. E eu acho que a partir daí ele pega uma vibe assim meio Kurapika, Hunter x Hunter, de pô, tô usando a minha liberdade, só que eu tô me aprisionando nesse sentimento de vingança, né, nesse ciclo de ódio. E aí, enfim, não quero muito falar sobre o Eren não, mas nessa parte aí, nessa segunda parte, concordo, fica um pouco difícil saber o que Sayama quis trazer em questão de liberdade, por causa dos caminhos que, pelo que a gente tem que entender, terminou ali no final, que na verdade a gente nem sabe a origem, porque só serviu para o Eren, para o Zeke ter ali um debate de o que é humanidade, de se ia ter eutanásia ou não, e aí ficou meio perdido. E é isso, eu acho que ficou realmente confuso. É o que a gente vai repetir durante todo o podcast, que está confuso, que faltou um pouco de carinho ali do Isayama com a própria obra. Acho que não tenho muito a comentar não. Eu acho que sobre a liberdade do Eren é uma coisa que tem até em Vinland Saga, ou Askeladd. Askeladd, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele fala que todos somos escravos de algo. E no caso do Eren, ele era escravo do seu desejo de liberdade. Porque para ele ter liberdade, ele teria que tirar a liberdade do povo além da muralha. Ele trabalhou porque o Eren se torna algo que ele odiava. Tipo, ele bateu na Mikasa. Ele bateu no Armin, falou que odiava a Mikasa, os amigos dele, que era mais importante, ele traiu eles. E no final, era a parte do plano dele para salvar eles, para salvar seus amigos. Mas, se você for ver o último capítulo, o Eren fala que caso seus amigos tentassem impedir ele não saberia se eles iam sobreviver. Então, no fim, todo o plano do Eren não serviu para muita coisa. Até essa liberdade que ele pregou e foi contra, no final não serviu para muita coisa. Porque não. Deixa eu pegar minha linha de raciocínio. Porque no fim, essa liberdade do Eren, que ele tirou dos. O povo não levou para. Não levou para lugar nenhum. Porque Paradis daqui a uns anos vai ser destruída. Ele só deu um tempo para seus amigos terem uma vida feliz, morrerem com o filho. Perdi no meu raciocínio. Complementa aí, Rafa. Então, eu concordo com o que vocês falaram. É o começo ali do que o Rich falou,
que tudo ali foi, né, manipulado por alguém. Esse alguém foi o próprio Eren, então é como se ele mesmo tivesse tirado a própria liberdade dele. Pra mim, cara, tipo, a questão dos caminhos que o Baiano também falou, tinha um pouco desse ar místico em Shingeki no Kyojin, e a gente achava que ia se permanecer. Não acharia um problema, tá ligado? Não explicar essa parte, tipo, é um bagulho místico e beleza. É isso, tá ligado? Muitas obras têm disso. Só que daí o Isayama tentou dar explicação com o Parasita e acabou complicando as coisas. E pra mim o maior problema, cara, foi ele ter feito ele mesmo basicamente ser o culpado pela morte da mãe dele, cara. Pra mim, ele poderia ter manipulado qualquer parte ali da história. Até outras partes com ele mesmo, mas ele manipular a parte onde ele faz a Titã comer a mãe dele, matar a mãe dele na frente dele, pra mim entra nessa questão do paradoxo que eu sempre bugo, eu não sei explicar essas fitas, mas pra mim é o maior erro do Isayama, cara, porque, cara, não desce. Aquilo dali pra mim não desce, mano. Tipo, pode ter feito qualquer coisa menos aquilo, e esse paradoxo é bugado, então eu jamais vou entender essas fitas de linha do tempo e tudo mais. Eu sou muito mais aquela vibe tipo, sei lá, Gates, esse tipo de coisa que se cria outra linha e vai seguindo, tá ligado? Em vez de ser uma única e ter esses paradoxos. Sobre o Parasita, o autor deixa de lado o misticismo do poder dos titãs para tentar fazer uma explicação lógica das pessoas se tornarem titãs. Mas, no fim, quando mata o parasita principal, todos as crias deles vão junto. Então é meio que é um parasita mágico, porque ele controla o tempo, tira, controla o tempo e seus filhos. Tipo, se a mãe morre, na lógica era para os restos dos outros parasitas continuarem vivos, mas não. Matou um, matou todos. Não só isso, como ele manipula o passado também, né? Esse parasita aí. Só uma pergunta, vocês que talvez manjam mais. Tipo, esse parasita ele seria quase como o artifício Deus Ex Machina dentro de Shingeki? Seria. Mas ele usou esse artifício pra. Falar aí. Não, ele usou esse artifício pra meio que pra dar uma passagem de pano na sua própria incoerência. Porque se for ver, a Amy foi a primeira hospedeira do parasita. Então qualquer mistério envolvido a Shingeki automanda. Só a Amy sabe. Então é isso. Qualquer coisa, se você se perguntar, qualquer coisa que você se questionar, sobre Parasita não vai ter explicação, porque é meio jogado, como o Rafa falou, um Deus Ex Machina. É aquilo, né? É uma dificuldade que os mangakas têm de trabalhar em mangás de sobrevivência. Por quê? Porque geralmente tem que apelar para viagem no tempo, ou então algum experimento científico mirabolante, um vírus, ou um alienígena. Né? Em Neverland precisou usar misticismo para resolver. Em Tokyo Ghoul teve misticismo, mas teve uma pegada de no final eles criam uma comida artificial e dão para os Ghoul, que nem faz tanto sentido. Terraformais foi algo mais prático, não foi tão pro lado místico, mas no geral é isso mesmo. Eu creio que é um Deus Ex Machina, porque ele tá lá, tá jogado, deu origem aos titãs. A gente nem sabe se sumiu ou não, né? O Isayama aguça nossa curiosidade nas páginas finais e é isso, pô. Você não sabe de onde ele vem, nem tudo que ele fez, ou se ele continua aí, e ele explica muita coisa ao mesmo tempo não explica. Então acho que sim, se encaixa essa lógica aí. Eu só queria complementar aqui também a fala do Armin, né? Falando, o cara roubou todo o crédito da Mikasa, falando que foi ele que matou o Eren, sendo que ele não fez nada. Mas beleza, né? O Armin é o famoso rouba kill. Não, e o melhor é que o cara lá, como você
Pois o cara fala, como vocês provam que vocês não são mais titãs? Aí ele responde, se a gente fosse, a gente já teria virado, não acha? Sendo que, tipo, como eles controlam quando eles vão virar, né? Eles têm que se causar um ferimento. Então essa fala dele nem faz muito sentido, ele podia estar só blefando, mano. Se eu fosse um daqueles soldados, eu dava um tiro em um deles e via se transformar. O que vocês acham? Fuzilava os caras já, mano. Já era. É isso aí, mano. Então, indo agora para as páginas extras em si, né? A primeira página extra é logo depois do Armin falar que eles não têm mais poder titã. No capítulo original, a Mikasa segue com a cabeça do Eren. E aí a página extra que o Isayama adiciona é que enquanto ela está seguindo com a cabeça do Eren, antes ela fala com a Ymir, né? Aí o diálogo é basicamente a Mikasa diz... A Ymir não consegue falar porque ela não tem língua, né? Mas finalmente aparece a expressão dela, ela tá meio triste. Aí a Mikasa diz, então era você que tentava falar comigo, né? Aí o Isayama não disse se essa era exatamente a causa da dor de cabeça dela, mas entende-se que sim, pelo fato da Ymir estar tentando falar com ela, por ela ter sangue eldiano, mas aí o sangue Ackerman meio que bloqueava, por isso ela não conseguia entender, só tinha dor de cabeça. Aí ela diz, é você que estava tentando falar comigo, aí você sofreu muito por amor, né? Aí depois a Mikasa agradece, ela diz, mesmo que você tenha causado tudo isso, eu meio que ainda sou grata por você ter feito o que fez, pelo fato dela ter vivido a própria vida, né? Essa última fala eu nem acho tão problemática, eu acho que de fato uma pessoa, mesmo que tenha uma existência sofrida, é bom ela agradecer pela própria vida, né? Então eu não achei que essa parte da Mikasa foi tão problemática, ela ter aceitado que a vida dela, apesar de problemática, foi boa, ela gostou de viver, isso aí é até suave, mas aí, enfim, né? Aí termina a página com a Ymir pensando que ela poderia ter deixado o rei Fritz morrer e ficado com as filhas dela e aí nada daquilo aconteceria. Aí não tem nenhuma fala nesse momento, né? Dá a entender que aquele é o desejo da Ymir, agora que ela viu a Mikasa tomando a atitude de matar o Eren, de se livrar do amado, e foi algo que ela não conseguiu fazer. Então, eu acho que o objetivo da página foi tentar explicar por que a Mikasa era escolhida, né? Que é pelo fato dela ter sido a única que conseguiu tomar a atitude de matar o cara que ela amava porque ele era maluco, meio que se libertando da prisão, entre aspas. Então acho que foi esse o objetivo dessa primeira página, mas aí eu passo a fala pro Luan. Sobre o que ele falou, também não achei muito problemático. No fim, para mim o problema foi a Mikasa não se desvincular com o Eren. Ela podia tirar o cachecol para simbolizar que ela superou o amor obsessivo que ela tinha por Eren, mas não. No fim, o Pombo pegou o cachecol e ajeitou para ela. É isso. Para mim, essa cena foi muito importante o Isayama ter colocado. Primeiro, porque a gente vê os olhos da Ymir, que não é algo que a gente vê. Se vocês repararem bem, ela sempre está com a franja por cima, né? Ela tem uma aparência meio juvenil. Ela sempre está com a franja por cima dos olhos. Se eu não me engano, não é a primeira vez que a gente vê os olhos dela, mas é importante a gente ter visto agora, porque ela olha para cima, né? Como quem diz assim, pô, tem vida para seguir, tem vida para frente. O rei não é tudo, digamos assim, né? Ela é meio que representando a vida. O olhar dela nesse momento é a vida, né? Que ela perdeu a vida, digamos assim, parte do tempo dela servindo a um rei que não amava ela, e agora ela vê na Mikasa essa esperança, né? Tanto que, como o Richard falou aí, ela tem aquela imagem de, pô, como seria se o rei tivesse morrido e não eu? Será que minhas filhas não precisariam passar por isso? Será que os Eldianos viveriam felizes, em harmonia com Marley? Né? Meio que não aconteceu, e se acontecesse, eu acho que a resposta do Isayama é sempre que a humanidade vai acabar se matando, assim como foi no final, né? Mesmo com as páginas extras paradisas caiu e tal, mas enfim, pelo menos a felicidade da Ymir, ela
não teve, mas ela pôde presenciar a da Mikasa. Eu achei, assim, pelo menos para mim, foi um final interessante. Acho que Isayama acertou nessa cena aí. Não sei se ele tinha guardado, se ele colocou por pressão, não sei, mas eu gostei. Pelo menos eu achei interessante essa adição. Também achei. Pode falar, Rafa. Não, vocês já falaram bem de tudo. Porque assim, a Ymir precisava, né, de uma explicação final. Ela era, tanto que o meme só a Ymir sabe, tipo, servia pra tudo, até pra explicar ela mesma, né? Porque ela era personagem jogada ali, tá ligado? Tipo, jogada, parecia que só servia pra ter a conexão ali dos caminhos, igual vocês falaram anteriormente sobre os caminhos. Então foi interessante. Aí fica aquele questionamento, né? Porque tem aquelas páginas lá, no final não, daquele universo alternativo escolar. Surge até uma hipótese de certo momento, quando eles estão saindo lá do cinema, se é a Ymir com as filhas, mais velha. Então fica aquela ideia de que, tipo, nossa, essa teria sido outra realidade se a Ymir não tivesse jogado na frente, tivesse deixado o rei morrer. Então, em si é interessante porque a personagem precisava disso, né? Então, e foi algo bem curto, beleza, deu ali uma explicação, tentou dar uma explicação ali para as dores de cabeça da Mikasa, né, daquele jeito, então é isso aí. Né? E, bom, agora acabam qualquer fala das páginas extras, né? A gente tem mais outras páginas que são só imagem, mas, enfim, a outra página começa, as outras são contínuas, né? Mas, enfim, a primeira das próximas páginas começa depois do Eren Pombo ajeitando o cachecol da Mikasa no final, que ela estava no túmulo do Eren. E aí, bom, a próxima página é basicamente mostrando que a Mikasa se casou, e aí não tem a confirmação de com quem ela se casou, parece o Jean, e aí até faria um pouco de sentido, mas é mostrado que ela casada com o filho, aí ela tá visitando o túmulo do Eren casada com o filho e mantendo o cachecol. Agora, isso que eu acho zoado, e eu acho que até contradiz a primeira página extra, porque se a intenção era a Ymir ver a Mikasa se libertando, para mim a Mikasa não se libertou, porque mesmo casada, ela continua visitando o túmulo, continua mantendo o cachecol, tipo, pô, uma coisa era se aparecesse ela casada tomando café e aí tivesse uma lembrança. Ah, no passado eu conheci o Eren e tal, a gente era amigo. Mas ela continua visitando o túmulo dele constantemente com o filho, e na próxima página parece que ela tá visitando também com os netos já também, ela já velha, quase morrendo. Então, para mim, ela não se libertou de nada, porque até com família ela continua visitando o túmulo lá direto, até com os netos. E aí eu passo a palavra para o Rafa falar primeiro aí dessa parte. Então, mano, exatamente, eu concordo com você, tá ligado? É como o Baiano falou, pra Ymir serviu, mas ao mesmo tempo ali cria-se ideias de que, cara, tipo, beleza, mas a Mikasa continua presa, tá ligado? Porque se você pegar até mesmo nos capítulos anteriores, que teve aquela cena da Mikasa falando com o Eren, como se fosse outra realidade e tudo mais, onde eles viveram juntos, escondidos de todo mundo, o Eren falando que eles viriam atrás dele. Ali, basicamente a Mikasa, se ela viveu aquelas memórias toda, completa, ela já teria tido esse sentimento de tipo, eu tô junto do Eren, beleza, era o que eu queria e tal, já era, tá ligado? Tipo, então naquele momento ela não precisava ficar mais presa depois que ela conversou com a Ymir, porque ela já meio que vivenciou aquilo que ela queria. Então, tipo, ela deveria ter deixado o cachecol, deveria ter abandonado aquilo dali e seguido a life, tá ligado? Mas não, Isayama continuou deixando ela presa, talvez pra fazer a conexão lá com aquela última página da criancinha, acredito eu, ou ele só, né, se perdeu mais uma vez ali nessa questão. Podem Ficou prosseguir. muito sessão da tarde, pô. Tipo, eu só vivi essas aventuras por causa do Eren. Mas, pô, pra que ficar visitando o túmulo do cara, pô? Se o cara morreu, segue em frente, pô. Toca a vida. Isso aí. Ela foi viúva até o fim. E tem muito o que falar não. Vocês já disseram tudo. Pois é, né? Então indo agora para
para a última página extra, primeiro, a única coisa que é mostrada é que depois da Mikasa visitando o túmulo com o filho, depois ela velha visitando com os netos, depois é mostrado ela morrendo no túmulo dela. Aí, quando ela tá morrendo, é mostrado que ela ainda tá com cachecol, então, pois é, fica toda aquela contradição que a gente disse, né? O fato de, a Ymir viu nela uma libertação, mas a própria Mikasa em si não é como se ela tivesse libertado, né? Porque ela quis até ser enterrada com o cachecol, o que fica muito estranho. Aí, bom, dá pra ver que o tempo tá passando, né? Até porque de uma cena pra outra a Mikasa tá com o filho e no outra ela tá com o neto. E da feita que o tempo passa, os prédios estão se desenvolvendo, então a gente também já tem carro, então a gente nota que está avançando muito o tempo, né? Está tendo um time skip de uma página para outra, até que e nesse time skip a árvore que o Eren está enterrado está crescendo absurdamente. Aí nesse time skip a gente por fim chega no fim, né? Na última página que mostra de fato os caças vindo destruir Parades. Estão soltando bomba e os prédios lá, já bem modernos, estão caindo com as bombas, estão sendo explodidos. Aí depois que mostra a cidade destruída, né? Mostra uma criança numa pegada aventureira, aparecendo, olhando entre as ruínas de toda aquela cidade que foi explodida pelas bombas, porque o ciclo de ódio não acabou, a guerra não acabou, como a gente disse antes. Aí, bom, aparece uma criança no meio daquelas ruínas, e ela olha para a árvore está imensa, e a árvore lembra muito a árvore que a Ymir entrou no passado, né? Aí fica em aberto, né? O que o Isayama quis sugerir com isso. Se ele queria fazer um Shigeki Shippuden, né? Tipo, mostrando, olha, a árvore está que nem no passado, então se essa criança entrar aí, ela vai virar o novo Titã fundador. Ou se ele só quis fazer uma referência, sei lá. Enfim, essa página em si meio inútil, né? Não serve para muita coisa, porque só mostra uma árvore e aí fica aberta a interpretação, uma coisa que eu não gostei. Então, agora eu passo a palavra primeiro para o John, para ele comentar essas últimas páginas aí da destruição e da criança olhando a árvore. Ficou muito, como é que posso dizer, sobre a destruição de Parades primeiro. A gente pode levar para dois caminhos. O primeiro, o ciclo de ódio nunca vai acabar, o Isayama conseguiu deixar isso claro, né? Que, pô, independente de tudo que aconteceu, sempre vai ter guerra, sempre vai ter pessoas destruindo pessoas, uma raça odiando a outra. Beleza, isso aí, ok. Só que a gente também pode pegar por outro lado. Pô, então toda a ideologia do Eren, que foi carregada do Grisha, que foi carregada do Kruger, de outros Eldianos, da própria Ymir, então isso não serviu de nada, porque não resolveu, né? E se a gente for passar para a questão da árvore, fica pior, porque, pô, o parasita ainda existe, então tudo que aconteceu vai se repetir, ou acabou, como é, ou vai voltar daqui a um dia, a gente não sabe. Sobre a árvore em si, a árvore é interessante, porque, se eu não me engano, a árvore que a Ymir cai tinha um formato de duas pessoas se abraçando, e isso tem muito a ver com a própria Ymir. E, e a árvore que a gente vê agora, ela também tem um formato não tão sugestivo quanto a primeira, mas também tem meio que um formato assim entrelaçando. É interessante, é só um recurso visual do Isayama mesmo, que ele é bom. Em alguma coisa ele tem que ser bom. E é isso, cara. Eu deixo no ar que o Isayama queria mostrar. Tipo assim, pô, o Eren conseguiu dar paz pros seus amigos, mesmo sabendo que o ciclo de ódio é interminável, mas ao mesmo tempo precisou usar a viagem no tempo e parasita e tudo isso. Não era para dar um fim nisso? Então vocês acham que essa continuidade, esse final a ser interpretado foi bom ou ruim? E esse descendente da Mikasa, tipo assim, meio que seria a forma que o Isayama tentou mostrar, pô, a bola foi passada para frente. Só que ao mesmo tempo que a bola foi passada para frente para uma nova geração, no fundo dela tá tendo uma guerra. E a guerra não é algo que deveria ter sido deixado para a nova geração. Então,
digamos assim, em primeiro plano tem um jovem, que é algo novo, e no fundo tem algo velho, que é a guerra. Então, o Isayama conseguiu romper esse negócio de geração, como é que ficou? Né? Eu espero ter sido claro. Só, eu vou passar pro Luan, mas só para complementar aqui, a ideia da árvore é da hora, e se eu não me engano, ela remete à mitologia nórdica, né? O próprio nome da Ymir e da Eyeg Brasil, alguma coisa assim, não é? Brasil, não sei como é que se pronuncia. Acho que o Richard vai saber falar melhor porque ele jogou God of War também. Então acho que é uma bastante referência a essa árvore e à Brasil, mitologia eu acho. nórdica. Eu achei essa continuidade que o autor deixou muito ruim. Porque você espera pro final da obra ser finalizada todas todas as problemáticas sejam resolvidas. Mas o que? Continuou depois do genocídio do Eren. Meio que uma guerra fria. Os caras tinham medo de ter outro estrondo e os titãs colossais destruir a outra parte, o resto da humanidade, mas se você for ver só o Eren só adiou só adiou o extermínio de paradas. Então que você lê uma obra do começo ao fim, tá no final, tá no final as, os problemas políticos do mundo ficar em aberto, não ficar resolvido. Eu achei isso muito ruim. Até no lance do moleque da árvore é legal, mas o moleque chega lá e deixar uma possibilidade de ter uma continuação é meio jogado. Preferiria que tudo fosse resolvido no ponto da história do Eren, mas não foi assim. Infelizmente o autor deixou muita coisa em aberta para no fim todo o plano do Eren não servir para muita coisa. Só para não servir para muita coisa. Cara, essa parte do plano do Eren não ter servido de nada, assim, realmente não serviu de nada. Eu não acho que essa parte é necessariamente ruim, porque eu sempre curti essa vibe de Shingeki, de tipo, personagens importantes morrer, tá ligado? Ser um tom mais realista, na quesito guerra, por exemplo. Tipo, os caras meio que quase matar a, a Gabi lá, pisoteando ela e tal, por causa do ódio criado, a manipulação, né, passado para as crianças. Eu sempre achei isso massa. Então, se tivesse terminado, beleza, matou o Eren e tudo mais, mostrou Parades e os caras entrou em uma guerra civil e falasse, ó, o Eren se perdeu nessa questão do ciclo de ódio, nessa idealização de liberdade, e mesmo assim não serviu de nada porque as pessoas tendem a sempre repetir esse ciclo e tá guerreando. Eu não acharia necessariamente ruim, tá ligado? Porque daí pelo menos eu acho que o Isayama não ia se perder nas demais explicações que ele se perdeu ali tentando explicar. O que eu acho zoado dessa questão da árvore do garotinho, né, ou a garotinha, é que vamos supor que ali, né, ele vai reiniciar o ciclo de Titãs. No momento em que a quarta season está, né, naquele momento, as outras nações, elas tinham armamentos capazes de destroçar Titãs, tá ligado? Tirando ali o encouraçado e talvez ali o Titã Colossal. Então, naquele tempo, existia caça, existia já um monte de coisa, tipo, teria nexo, teria algum poder sobre as outras nações os Titãs voltarem? Talvez só se tivesse um novo estrondo, mas aparentemente isso não iria acontecer, né? Então, não sei, cara. Eu achei meio zoado, deixou meio no ar. Tipo, vou querer continuar ou não, fiquei a sua interpretação, mas ao mesmo tempo eu olhei e falei, cara, olhando esse mundo com caça, eu não vejo como os titãs vão ter força assim pra tentar oprimir outras nações, tá ligado? Né? Mas também tem que levar em consideração que o Eren destruiu 80% da humanidade, né? Tem que ver o que sobrou de tecnologia. Mas de fato, tu tá certo pelo fato de ter tido um time skip absurdo, né? Mostrado paradas com carro e depois edifício. Então, provavelmente ele reiniciar os titãs nem seria tão útil assim, já deve ter arma para vencer eles. E, John, tem alguma coisa a complementar aí? Não, mano, eu acho que pô, foi muito bom toda
toda a trajetória de Shingeki, tanto o anime quanto o mangá. Eu recomendo a qualquer um que queira ver, se divertir. Não é uma obra tão simples assim de se entender, mas também não é tão complexa. Ela é um pouco grande, então você tem que separar um bom tempo de suas tardes para ler. Mas é bom, tem bons personagens. Eu creio que, para mim, o personagem mais interessante e que mais teve assim visões de mundo diferentes foi o Raina, ou Reina, não sei como pronuncia, porque ele vive um pouco do que é ser Marley, vive um pouco do que é ser Eldia, vive um pouco do que é estar entre os dois, participou daquela unidade especial, ele participou também da classe do Eren, então acho que ele bebeu muito um pouco a cada, né? Ele é aquele personagem que não tem nada, a única coisa que foi dada a ele foi meio que emprestada, né? Que o irmão enfim, o carinha se mata, o Galard, o irmão dele, o Marcel, né? Entrega a ele de mão beijada, porque ele é um cara sem talento, que não devia nem estar na guerra. Eu acho isso muito interessante. Para mim, o auge foi justamente essa parte, né? Do Grisha até o Raina, que é um pouco antes do Eren entrar no festival. Não que a parte depois disso seja ruim, facção e tal, mas para mim o auge, a parte mais interessante foi essa, quando a gente começa a ver a visão de mundo do agressor. Eu achei isso bacana. Isso aí sabe fazer uma dualidade ali, um paralelismo muito bom. Isso aí é admirável. Acho que isso que faz a obra ter tantos fãs, né? Senão a gente não estaria fazendo um podcast aqui sobre. Mas no geral é isso. Se eu fosse dar uma nota para Shingeki, assim, diferente do que as pessoas, né, muitas pessoas exaltavam, muitas pessoas davam hate, eu sempre fui mais pé no chão. Mas se eu fosse dar uma nota, poxa, uns 8, acho que um 8, 8,5 por ali tá bacana, porque é uma obra que diverte, tem uma mensagem, enfim, se ignorar o capítulo final, tem uma mensagem até que positiva e também é bem escrito, não posso negar não. Passo a Eu bola vou, para você aí. eu só vou complementar uma questão que é ainda sobre a árvore, né? Tentar ser rápido para não fugir um pouco do que o Baiano falou, essa questão da árvore da criança olhar lá já entra no meio que num furo bem grande do próprio parasita que foi jogado, né? Porque o parasita sumiu, aí o Baiano mesmo falou que quando ele some, tudo que é relacionado a ele, seja, sei lá, um filho do parasita ou alguma coisa que ele deixou em outra pessoa, some também. Então era para o poder ter acabado, então o próprio Isayama deixar subjetiva a interpretação de que os titãs podem voltar já é meio que um furo dessa própria questão do parasita, né? Porque é como se tipo, os titãs tivessem sido extinto, o mundo continua em guerra, mas não faz sentido o garoto dar de frente com lá. Só se for meio uma mensagem mais simbólica mesmo, tá ligado? Se me permitem, já complementar o que o Baiano tá falando, eu concordo totalmente com ele. O Laina, pra mim, é o melhor personagem. Ele viver essa fase de dupla personalidade, se ele é um guerreiro, ou se ele é da turma lá da galera, tipo, pra mim foi o auge ali, tá ligado? Na segunda season dele. E eu achei muito massa. Principalmente agora na quarta season também, que ele voltou, ele tá traumatizado. A cena onde ele tá conversando com a família dele na mesa e ele começa a falar do pessoal de Parades como se fossem pessoas normais e todo mundo fica espantado, tá ligado? Então, tipo, eu achei sensacional o desenvolvimento dele. E esse arco de Marley, pra mim, que a quarta season tá adaptando, pra mim foi a melhor parte. Terminou de uma cena absurda, que conversando, né, no privado, o Luan até falou, que é a quadruple, né, apontando pro Eren, tipo, você é o inimigo. E pra mim toda essa parte, até a ativação do estrondo, pra mim é o auge de Shingeki no Kyojin. E é isso aí, passa a bola pra vocês finalizar. Pode falar aí, Luan, e depois a gente fala se a gente acha que as páginas extras melhoraram ou pioraram o final, depois da análise aí geral da obra. Pode dar tua nota aí, Luan, depois eu dou a minha. A minha nota seria igual a do John, um 8,5 por aí. Porque se for
se for pegar as primeiras temporadas de Shingeki, é incrível. Fez um sucesso no mundo que nenhum outro anime, que nenhuma outra estreia conseguiu bater em número. Shingeki. Então depois veio Kimetsu e Jujutsu, que fizeram muito mais sucesso, fizeram sucesso ainda até que maior. Mas a história em si é muito boa. Isayama soube escrever até a metade, mas tirando o fim que ele se perdeu, mas o restante é muito interessante, empolga. Os titãs, o lance da sobrevivência é legal, as guerras também é boa. São os personagens. O meu preferido é o Levi. Em um mangá onde os personagens são cheios de conflitos. O Levi, eu curto ele porque ele representa o chão de batalha em Shingeki. O cara só não tem muito diálogo com ele. Ele só sai cortando todo mundo e todas as cenas de ação dele são incríveis. Então por isso ele é meu personagem favorito. E o meu momento preferido foi o mesmo do Rafa. O mesmo do Rafa, dos Marlianos chegando parados com os balões, invadindo e começando a guerra. Tá, só complementando aqui que eu esqueci da minha nota, Rich. Eu daria a mesma nota do Baiano, daria uma nota 8, porque o final ali, o fechamento compromete, mas o restante é absurdamente lindo. E sobre o Levi aí, mano, inclusive talvez a melhor cena do anime até agora animada foi Levi versus Kenny, porque aquele negócio é um bagulho absurdo, velho. Fecha aí, Rich. Sim. Bom, eu já começo adiantando que eu vou dar nota mais baixa aqui, mas não tão mais baixa. Vou dar nota 7, que eu acho que pelo tamanho da obra, ter um final tão decepcionante assim pode ser uma experiência até, na verdade, bem chata, né? Porque a obra é relativamente grande, 139 capítulos, e em anime vão ser 4 temporadas, né? Tendo que ali a primeira tem 12, eu acho, e todas as outras tem 25, 26. Então é meio longozinho para te vir esse final aí, né? Que é pura decepção, mas sim, dá para aproveitar muita coisa. Eu já discordo de vocês da parte de Marley ser a minha favorita. Eu, de verdade, gostava mais do clima de mistério do início. Então, para mim, minha parte favorita é eles descobrirem o porão, verem aquela foto do pai do Eren de fora da muralha. Eu gosto muito daquela guerra ali. E aí ele chegando no porão, também tem todo o sacrifício lá do Erwin, né? E aí eles no final descobrem a verdade, né? Ali para mim aquilo para mim é o ápice, né? Porque além de dar uma resposta para o mistério de que tinha algo fora das muralhas, ainda abriu um novo mistério, o que era esse algo, né? Então, e como a proposta do início era esse mistério, eu gostava bem mais desse clima, mas eu também gosto do resto, porque traz umas discussões interessantes, né? Depois que eles revelam que tem algo fora da muralha, aí o anime muda de mistério para uma parada mais crítica social, né? Ali personagens com seus problemas, tem essa questão de guerra, de racismo, já muda para uma perspectiva mais social, que é boa também, e eu gosto, mas eu ainda prefiro a primeira. Mas mesmo assim, meu personagem favorito é o dessa parte de Marley mesmo, porque meu personagem favorito é o Falco, porque eu admiro muito o fato dele, mesmo ter sido criado em toda a doutrinação de Marley, né, para odiar os outros, ele sempre foi muito humano, e ele, mesmo tendo sido criado com esses preconceitos, ele não desprezava ninguém da Ilha de Parade, por exemplo, quando ele chegou lá. Ele sempre reconheceu que tinha pessoas boas em todos os lados. E pior personagem sendo o Gabi, né? Todo mundo concorda. Mas é isso aí. Nota 7. Acho que é uma experiência que vale, mas que no meio muda completamente o sentido, porque sai de algo misterioso para uma parada bem mais social, e que o final é completamente desandado, mas que dá para aproveitar o começo ali. Então, é isso. Agora,
E aí, com as páginas extras, final piorou, melhorou ou continuou a mesma coisa? Seguinte, realmente, eu acho, só para complementar o que você falou, o Falk e a Gabi, eles são as duas chaves principais ali do arco de Marley. Eu acho que pra Gabi faltou um fechamento pro personagem dela, porque ela é claramente uma criança doutrinada, então ela é toda irritada, toda cega e tudo mais. Eu acho que no final ali faltou um fechamento pra ela também, do que ela enxergou no final. Por mais que mostre lá ela junto com os caras lá, né, tudo junto lá em Parades, mas, sei lá, pra mim ficou cagado o final dela. Cara, pra mim esse final, eu acho que, cara, é difícil falar que piorou, tá ligado? Porque eu acho que ele tentou dar uma explicação melhor, não foi uma explicação totalmente melhor, ainda deixou furos, então eu acho que continuou na mesma, tá ligado? Eu acho que também os furos que deixou não fizeram assim ficar tão pior, porque eu já tava no tanto ódio do que foi. Então, sei lá, eu vou ficar em cima do muro, falar que pra mim não acrescentou e também não, né, não me fez ter mais ódio, ficou na mesma. O Isayama tentou e não fez nada. Vou ficar em cima do muro, já destilei todo o meu ódio pelo Isayama. Pelo Isayama não, né, coitado, mas pela história cagada que ele fez no final. Então eu vou deixar o Baiano e o Luan aí complementar melhor. Sobre as páginas extras. No fim, não melhorou muita coisa. Teve um Kamikaze, parada sendo destruída, e o garoto encontrando a árvore, mas só criou um mistério. Foi uma história para que está sendo finalizada, criar novas suposições. Eu acho meio ruim, porque a gente não vai ter continuação, provavelmente não vai. Então, é isso. É isso. Não melhorou nada. Até porque o autor precisou pegar duas páginas extras e focar em uma realidade alternativa para ele usar a Mikasa para explicar sua visão de como foi sua mensagem final. Tipo, ele precisava usar um personagem da sua obra para explicar seu próprio final. Meio jogado isso aí, cara. Minha opinião não foge muito dos meus colegas, não. Eu acho que o Rafa me representou muito bem. Eu vou ficar não em cima do muro, mas assim, nem ficou aquele gostinho agridoce, né? Nem melhorou, nem piorou. Talvez eu vá dizer que melhorou um pouquinho, porque ficou um pouco mais, digamos assim, com elementos novos, que dá para você tentar se escorar ali para dizer que não, o Isayama tentou, né, dar esse voto de confiança dele. Então, eu vou dizer que deu uma, assim, entendeu? Bem, melhorou, vai. Para não, a gente já destilou ódio contra o coitado, vou dizer que deu uma salvadinha, só um pouquinho, de leve. Olha, eu já vou ficar na mesma do Rafa de falar que não melhorou nem piorou, porque de verdade eu acho que essas páginas em si que o Isayama acrescentou não explicaram nada, né? Para mim ele acrescentou um monte de página inútil, até pela maioria não ter fala. Eu entendi o que ele quis fazer, ele quis dizer que a Mikasa se libertou porque ela casou, aí é como se ela tivesse continuado a vida, mas eu também não gostei do fato dela ter continuado visitando o túmulo mesmo casado, para mim não parece uma libertação, então eu acho que, bom, melhorou na conclusão da Ymir, dela realmente ter considerado que ela podia ter feito o certo, mas para mim piorou pelo fato dele ter continuado mostrando a Mikasa presa. Então eu acho que ter melhorado na Ymir, ter piorado na Mikasa meio que se anula, e aí no final não melhorou nem piorou. Essas páginas nem trazem muita coisa nova, né, para se explicar, elas trazem muita coisa para se supor. Então para mim o final continua na mesma. Então agora, só para a gente encerrar dando uma análise final do final, né? Eu acho que minha visão geral do final é que não traz nenhuma conclusão em si para muitos pontos da história, deixa muito furos abertos. A mensagem final
acredito de verdade que o Isayama não queira ter passado pano para genocídio, mas da forma que tu lê, é exatamente essa impressão que dá. Ele mesmo admitiu isso. Ele disse numa entrevista que ele era imaturo, e aí da forma que ele escreveu, parecia que o Armin estava passando pano para o genocídio porque ele em si não sabia escrever. Então, vou dar essa colher de chá falando que ele não quis passar pano para o genocídio, mas com o que está escrito é uma passada de pano, né? Então fica zoado, fica esse negócio feio, fica um final que passa pano para genocídio e com um monte de ponta solta. E eu acho que ele não concluiu também é ruim pelo fato dele não ter concluído nenhum dos personagens que ele criou. Ele só conclui o trio principal e o Levi. O Levi fica bem concluído, mas todo o trio principal fica mal concluído. Então, para mim é isso que estraga o final da obra. Aí eu passo pro Luan falar a impressão dele do final aí primeiro. Sobre o final em si, a mensagem eu acho que ficou meio ambígua do que o ator tentou passar. Tentou passar ele mesmo, como o Richard falou, não soube transmitir a mensagem de um jeito que ficasse entendível para nós leitores. E é isso. Eu acho que teve algum dedo do editor, porque o Eren não podia ficar como vilão. Podia ficar como vilão até o final da obra. E para dar uma aliviada no que ele fez, ele na conversa com o Armin, usou essa passagem de pano para meio que dar uma aliviada no que o Eren fez. No fim, o sentimento vale mais do que vidas. E a mensagem final para mim é: o que tá ruim pode ficar pior. Pelo menos é o que o Isayama tentou transmitir no mangá. A impressão do final não foge muito do que vocês falaram. Para mim, a maior mensagem da obra ali é sobre o ciclo de ódio. Era de liberdade, né, do início ali até a parte do estrondo. Já junto com a questão do ciclo de ódio quando envolve Marley. E para mim, a maior mensagem que ficou é que, tipo, pode ser o que acontecer, você pode lutar contra e tudo mais, mas o ciclo de ódio ele não vai acabar. Eu esperava que tivesse uma conclusão um pouco melhor sobre isso, né? Mas para mim a imagem que ficou é essa, que inclusive deu muita polêmica, né, em repercussão na Fandom, principalmente aqui no Brasil, né, com a Gabi, onde um monte de gente ali destilava ódio sanguinário contra a garota, falando que tinha que matar mesmo, tinha que pisotear mesmo e tudo mais. De certa forma, não entendendo qual era a mensagem que o autor estava querendo passar até aquele certo ponto da história. Então, basicamente, não foge muito do que vocês acham. Eu acho que realmente faltou fechar vários personagens ali. O Eren, ele cagou no final, o Armin cagou no final, a Mikasa pra mim cagou no final, e faltou principalmente ali a Gabi, que foi basicamente todo o foco ali da construção ali, não todo o foco, né, mas ela foi uma das personagens principais ali da construção do arco de Marley, ter um final melhor resolvido para essa questão justamente do ciclo de ódio, da doutrinação e tal, e infelizmente não teve. Então, basicamente é isso. O que eu acho não foge muito também do que já foi comentado aqui. O Isayama não conseguiu ter as rédeas ali do final da obra, né? Ficou uma mensagem que parece muito ser genocida, mas eu acredito que tenha sido só imaturidade. Não sei se foi a primeira obra dele, se ele vai voltar. Então ficou muito ali. Ficou difícil, né, de digerir esse final. Mas pelo que parece, deu polêmica, né? O Isayama vai ter que se retratar aí. Saíram notícias, né, que na China, na Coreia não gostaram muito desse final. A Fandom, como sempre que tem um final de uma obra grande, tende a odiar. Com o Shingeki não foi muito diferente, né? A última grande obra que se encerrou, se não me engano, foi Kimetsu. E, enfim, também teve ódio, mas pelo menos Shingeki eu concordo que o hate foi merecido. Talvez desproporcional, sim, mas injusto não. Acho justo. E é isso aí. Infelizmente,
Bom, Shingeki tem bons capítulos, mas o final deixa muito a desejar. E aí vou passar a palavra aí para os mestres que vão divulgar nossos próximos projetos, fazer um collab em outro canal, enfim, o Richard vai se ater melhor a esses fatos aí. Não, então, né? A gente encerra aqui o podcast. Aí eu já me despeço aqui. Foi um prazer participar com vocês. E aí, agora deixo cada um se despedir, deixando o Rafa por último, porque ele vai usar o finalzinho aí para divulgar nossos próximos projetos, sim, que aí já vão ser no canal dele. Então, pode se despedir primeiro o John, depois vai Luan e aí Rafa. Que fofo! Também foi um prazer imenso estar com vocês aqui, trocar uma ideia sobre Shingeki. Eu espero a gente estar voltando aí com outros projetos e deslanchar esse canal aí, a gente comentar sobre One Piece semanal, quiser falar de outras obras já conclusas ou obras que ainda estão em aberto, um Hunter x Hunter da vida, estou disponível aí, é só chamar. E no mais, espero que vocês tenham curtido aí, continuem acompanhando projetos, né? E nosso público que vai contaminar o Brasil inteiro um dia. Espero que vocês deem nota 10 aí pro podcast. Valeu. E é isso, agradeço a oportunidade de estar aqui. Até porque meu foco é One Piece, é o que eu mais manjo. Shingeki é um mangá que eu gosto, mas eu não me aprofundei tanto assim para falar bem sobre os detalhes da obra, como o Rafa, que é fã. Mas valeu pela oportunidade e obrigado. Gostei da nossa conversa aqui. E vou deixar para o Rafa, que ele vai divulgar seu canal e os próximos trabalhos dele. Boa, boa. Eu agradeço o convite do Rich, participar aqui com vocês. Deu pra dar mais hate no Isayama, em Shingeki no Kyojin. Espero que as pessoas compartilhem desse hate conosco nos comentários. Não esqueçam aí de comentar o podcast do Rich, né? Eu chamo de Rich. E sobre os outros podcasts, essa mesma turma aqui, eu vou pedir pro Rich deixar meu canal ali na descrição ou no comentário, tá? Que é o Nerd Animes. A gente vai estar fazendo comentários semanais dos capítulos de One Piece. Então, provavelmente a gente sai ali no domingo ou na segunda os podcasts comentando o capítulo, né? Porque daí dá tempo de ler, reler e se pá pegar a tradução ali oficial, que às vezes corrige uma coisinha ou outra, e a gente tá comentando ali sempre. Então, novamente agradeço aí o convite, Rich. Deu para xingar bastante o Isayama. Afinal, de algum modo, é contigo. Então é isso aí. Valeu, galera. Falou!